Bom, hoje nós vamos falar sobre as implicações bioéticas que cercam o uso de pesquisas antiéticas. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre como o avanço científico está marcado por uma trajetória complexa, onde descobertas fundamentais para a medicina e outras áreas muitas vezes surgiram de práticas antiéticas e imorais. A ciência, ela já utilizou de experimentos humanos cruéis que causaram grande sofrimento para chegar até onde ela está hoje. E dessa forma surge um grande dilema. O que fazer com o conhecimento adquirido por meio antiético? Ignorá-lo e desperdiçar um grande potencial de cura e inovação, ou utilizá-lo mesmo que tenha custado a vida e a dignidade de milhares de pessoas. Também é importante discutir o quanto realmente é ética a ciência contemporânea e quais foram as mudanças reais que esse passado sombrio trouxe para o presente do mundo científico. Primeiramente, antes de começar a discutir um pouco sobre as pesquisas antiéticas e todos os debates éticos que cercam, a gente precisa entender um pouco mais sobre os 4 princípios da bioética, que vão ser muito importantes para auxiliar nessa tomada de decisão. O primeiro deles é o princípio da autonomia. Então, esse princípio, ele preza pelo respeito pela capacidade dos indivíduos de tomar suas decisões informadas e voluntárias sobre o seu próprio corpo. Na pesquisa, esse direito ele garante pleno consentimento sobre todas as etapas, riscos e benefícios que o envolvem. Então, ele é o primeiro direito fundamental para que ocorra uma pesquisa realmente ética, né? O consentimento dos participantes. O segundo é a não maleficência, que é o princípio de não causar dano, procurando preservar a saúde física, mental e social dos envolvidos. Então, dentro da pesquisa, esse conceito ele se aplica à proteção dos participantes contra danos desnecessários e contra a exposição a riscos não justificáveis. Já o terceiro princípio é o da beneficência, que é a garantia do bem-estar dos participantes com o objetivo de maximizar os benefícios e minimizar os danos. Então, a beneficência e a não maleficência eles vão andar juntos, porque eles se completam. E o quarto é o princípio da justiça, que é tratar todos os participantes de maneira justa, garantindo seus direitos e acesso equitativo aos benefícios da pesquisa. E esses são os 4 princípios da bioética. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o contexto histórico. Então, o contexto histórico das pesquisas científicas, ele vai revelar que a ética nem sempre esteve em primeiro plano, especialmente nos momentos de guerra, opressão e discriminação. E o avanço científico e o desejo pela informação rápida, muitas vezes, ultrapassam os limites éticos, resultando em experimentos que violam os direitos humanos e causam sofrimento para diversas populações. Dentre elas, o caso de Tuskegee e os experimentos nazistas se destacaram pela falta de ética e dignidade causada aos pacientes. O caso de Tuskegee, então, como mencionado anteriormente, ele foi um experimento extremamente antiético que abordou a sífilis e ele é um dos exemplos mais conhecidos de pesquisa antiética conduzida nos Estados Unidos. Ele, então, tomou parte nos anos de 1932 a 1972 e foi protagonizado pelo governo americano por meio do Serviço Público de Saúde dos Estados Unidos, que realizou então uma pesquisa em homens negros na cidade de Tuskegee, no Alabama. O estudo ele teve o intuito de observar o curso natural da sífilis sem o tratamento. E a penicilina então foi descoberta como cura para sífilis, uma cura eficaz para sífilis em 1947, alguns anos após o início do experimento, mas os pesquisadores continuaram a negar o tratamento para os participantes que não foram informados sobre a condição nem sobre as opções de tratamento. Então, esse estudo ele é um marco muito sombrio na história médica e ele expõe questões de racismo e discriminação ao explorar uma população vulnerável sem o consentimento. Outro exemplo brutal de pesquisa antiética, então, foram os experimentos nazistas, que foram realizados pelo regime nazista em prisioneiros dos campos de concentração, em sua maioria judeus, durante o período da Segunda Guerra Mundial. Esses experimentos, então, eles incluíam testes de resistência a temperaturas extremas, injeções de agentes patogênicos, mutilações e experimentos para verificar a eficácia de tratamentos que não consideravam a dor e a vida dos prisioneiros. Muitos prisioneiros, então, morreram devido a esses experimentos. E esses estudos eles eram conduzidos, em sua maioria, por médicos nazistas. Entre eles, o mais famoso, que era o médico de Auschwitz, foi o Joseph Mengele, que ele foi o que mais conduziu esses experimentos, então, que violaram gravemente os direitos humanos e a dignidade dos participantes, resultando em mortes e sofrimentos intensos.
Após a condução de diversos experimentos antiéticos, o Código de Nuremberg, formulado em 1947, durante os julgamentos dos médicos nazistas, foi uma resposta aos abusos científicos cometidos na Segunda Guerra Mundial e marcou um divisor de águas na ética e na pesquisa. Então, estabelecendo 10 princípios, o mais importante deles sendo o consentimento voluntário, que garante que nenhum participante seja incluído em estudos sem compreender completamente os riscos e os objetivos. O código também exige que os experimentos tenham um propósito claro e um benefício para a sociedade, sejam baseados em dados prévios e evitem o sofrimento desnecessário, além de que a pesquisa deve ser interrompida se houver riscos graves ou danos. O impacto do código é vasto, pois lançou as bases para os documentos de ética posteriores, como a Declaração de Helsinki e o Relatório de Belmont, além de inspirar comitês de éticas e regulações essenciais que ainda guiam a pesquisa médica globalmente. A Declaração de Helsinki, então, ela foi criada pela Associação Médica Mundial em 1964 e ela expandiu os princípios do Código de Nuremberg, reforçando o respeito aos direitos dos participantes de pesquisa e adaptando esses direitos ao avanço da medicina e da ciência. A declaração ela introduziu diretrizes específicas para a proteção de populações vulneráveis, o uso do consentimento informado e a importância de garantir que os benefícios da pesquisa superem os riscos. Essa declaração ela foi revisada várias vezes para atender às novas demandas éticas em pesquisa. Então, a gente também tem o relatório de Belmont, que ele foi publicado em 1979 nos Estados Unidos. E ele é outro marco na bioética. E ele estabelece 3 princípios fundamentais para a pesquisa em seres humanos: o respeito pelas pessoas, a beneficência e a justiça. Esses princípios, eles orientam a proteção dos direitos e do bem-estar dos participantes, e são amplamente aplicados em comitês de ética, guiando decisões sobre a adequação da ética nos estudos. Sobre a realização de pesquisas antiéticas nos dias atuais, apesar de existir a crença de que, hoje em dia, a ciência utiliza-se apenas de meios corretos e éticos para o seu avanço e de que existem leis que regulam isso completamente, quando nós olhamos mais a fundo, vemos que esse passado contado anteriormente não está tão distante assim. Muitos ensaios clínicos sem consentimento com seres humanos ainda são realizados em países subdesenvolvidos. Isso ocorre devido à legislação mais permissiva e ao menor risco de divulgação de resultados negativos. Um relatório de 2008, publicado pelo Centro de Pesquisa sobre Empresas Multinacionais, revelou ensaios antiéticos realizados em países como a Índia, Nigéria, Rússia, Argentina, Nepal e muitos outros, revelando, por exemplo, a morte não registrada de 14 mulheres em Uganda após testes com uma droga contra HIV. O documento também mostrou que 8 pacientes indianos morreram em um teste com a droga anticoagulante streptokinase, sendo que nenhum deles estava ciente de que participavam do experimento, mostrando que, na verdade, estamos muito mais distantes de uma ciência completamente ética do que achamos. Só não está tão visível assim. Devido ao contexto histórico e ao passado antiético das pesquisas, há uma dualidade ética sobre o uso de dados dessas pesquisas realizadas de forma antiética no cenário científico atual, onde parte da comunidade é a favor e parte é contra. Os argumentos a favor, eles são baseados em dar um novo sentido aos dados coletados durante essas pesquisas antiéticas, utilizando-os para o bem maior e para o avanço científico. Porém, sempre mantendo a consciência de que o seu uso não implica na aprovação do contexto antiético e desumano que foi produzido, mas caracteriza o esforço para que esse sacrifício não tenha sido em vão. Os argumentos contra o seu uso partem do princípio que utilizar esses dados, de certa forma, valida e legitima os abusos sofridos durante os experimentos, nos tornando cúmplices das violações do passado. Além disso, o desejo de fazer o bem com os dados também carrega problemas, porque além de carregar o peso dessa cumplicidade com o passado, ela ainda pode passar uma visão equivocada para os pesquisadores atuais e do futuro que os fins justificam os meios, podendo encorajar futuras gerações a pensar que as suas ações seriam julgadas positivamente pela história, independente dos meios utilizados, o que pode gerar um ciclo de pesquisa antiética. Então, para compreender um pouquinho mais sobre a visão bioética de usar esses dados, a gente precisa ver como esses dados convergem com os 4 pilares fundamentais. Então, qualquer uso de dados ele deve ser cuidadosamente refletido, levando em consideração tanto as implicações morais quanto as consequências sociais do seu uso. Além disso, a reparação das injustiças passadas e a construção de uma ética de pesquisa transparente são essenciais para garantir que a ciência seja conduzida de forma ética e responsável. Tendo isso em mente, conseguimos refletir um pouco mais sobre o uso dessas informações antiética, relacionando com os pilares da bioética. O primeiro é a autonomia. Então, utilizar esses dados das pesquisas antiéticas seria não respeitar os direitos das vítimas.
mesmo que esses dados possam oferecer valor científico. O segundo é a não maleficência, que utilizar dados dessas pesquisas antiéticas não é justificável se perpetua ou ignora os danos causados às vítimas, pois seria uma forma de perpetuar a exploração e a violência sofrida durante sua produção. Na beneficência, a grande questão é se os benefícios científicos da utilização dos dados realmente superam os danos causados às vítimas, levando em consideração que seu uso pode perpetuar um ciclo de exploração e sofrimento dentro do mundo científico, mesmo que os dados possam ser valiosos. E o último, que é a relação com a justiça, seria que o uso desses dados de pesquisas que violam a justiça não apenas perpetua uma injustiça, mas também ignora os direitos desses indivíduos a serem tratados com dignidade e respeito. Outro dilema ético que divide as duas abordagens é o conceito de utilitarismo e deontologia, que entram em conflito entre si. O utilitarismo é a teoria ética que acredita que os fins justificam os meios, ou seja, se o uso da pesquisa trará um benefício, um bem maior para a sociedade, ele é justificável. Mas a deontologia, ela acredita que o dever moral e os princípios devem ser seguidos independentemente das consequências. Então, o foco está em seguir as regras e normas éticas respeitando a autonomia, mesmo que isso signifique não utilizar dados importantes para o mundo científico que foram obtidos de forma antiética. Todos esses conceitos abordados devem ser levados em consideração para avaliar a bioética do uso de dados obtidos de forma antiética, pois só assim garantirá uma observação completa e detalhada da complexidade que circunda o assunto. Concluindo, os embates éticos que cercam esse assunto são extremamente complexos, sendo pauta de discussões até os dias atuais. É essencial avaliar o quanto o uso ou não desses dados corroboram para que esse passado não seja realmente deixado para trás, devido ao incentivo para o surgimento de novas pesquisas com fundamentos antiéticos, além de pensar sobre o desperdício de não se utilizar essas pesquisas e do quanto elas podem colaborar para a ciência contemporânea. Muito obrigada!